eu tive um choque, porque um dia meu filho chegou em casa me perguntando: pai, por que tu polui? Eu olhei para ele com um certo espanto e disse: mas Frederico, por que tu tá dizendo isso? Eu não tô entendendo. E ele disse: pai, porque eu aprendi na escola que todo agricultor polui. E isso foi um choque para mim. E aí, pessoa! Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao podcast Raízes do Agro, que é uma parceria entre o Agro Resenha e o Grupo Piscin, que tem como objetivo perpetuar os valores das famílias no campo e o respeito pela terra. E nesse episódio estou aqui com meu amigo de WhatsApp, que se tornou agora um amigo real, né? A gente se vê aqui, que é o Cristiano Wentz, que é engenheiro agrônomo e produtor rural aqui no Rio Grande do Sul, em Passo Fundo, né, Cristiano? Passo Fundo. E mais recentemente, um comunicador do agro também, sendo um dos hosts do Agrobar Podcast. Cristiano, muito obrigado por estar aqui com a gente, seja super bem-vindo ao Raiz do Agro. Cara, muito obrigado pelo convite. Eu que agradeço. Sempre é bom trocar ideia, bater um papo. Agora de comunicador para comunicador, cara. Pois é, cara. Eu Que nunca loucura, pensei hein? em estar fazendo isso. Essa é a verdade. Nós vamos contar essa história bem contada, né, cara? Eu, como a gente já veio conversando, sou agricultor, me formei na Universidade de Passo Fundo como engenheiro agrônomo e sempre nessa toada de cultivar a terra, né? Sim. Tocar a propriedade. Nesse meio tempo, meu irmão também se formou em administração e daí eu, meu irmão e minha mãe tocando o negócio. E a gente, cara, sempre nessa levada da terra, né? Produzir com qualidade, produzir mais. E nunca tinha imaginado em entrar nessa parte de ser comunicador, né? Comunicador. Mas foi uma indignação que levou a isso, né? Sim, sim. Cara, e até interessante, a gente tá aqui gravando diretamente da Expo Inter, né, cara? Eu vou falar bem a verdade pra você, viu? De todas as feiras que eu faço aqui, a Expo Inter pra mim é a mais legal, cara. Porque tem um jeitão diferente de tocar aqui, né? Tem. Tem o cavalo crioulo, é diferente mesmo. É diferente das outras que a gente participa. Mas legal, cara. Mas assim, ó, nós vamos navegar por todos esses caminhos aí, mas eu queria um pouco que você contasse pra gente, assim, você é agricultor, você é a terceira geração, né, de agricultores ali da sua família. Conta um pouco ali de como que é a região, que assim, nós estamos em Porto Alegre, mas você é de Passo Fundo. Conta um pouco como é que é o perfilzão da turma lá da região, como é que é a agricultura ali. Conta um pouco pra nós. Cara, a agricultura na minha região é muito ligada à soja, né? É a cultura que mais presente. Tem ainda uma boa área de milho, anos mais, anos menos, tem essa flutuação devido a anos difíceis, preço. Eu tenho sempre por ideia de manter 25% da propriedade com milho, para manter essa rotação. Mas na nossa região tem isso, né? Horas mais, hora menos milho, né? Temos na nossa região inverno trigo, aveia, cevada, outros cultivos como ervilhaca, centeio, para fazer os mix de cobertura, né? Então é bem presente na nossa região. Não, legal. E assim, te dá É interessante aqui no Sul, porque como você tem agricultura de verão e de inverno, te dá uma certa flexibilidade para você trabalhar com várias culturas, né? Que é um pouco diferente da minha região, né? Que eu venho de Mato Grosso, é soja, milho, no máximo você vai ter ali soja, algodão e tal, né? Outras culturas, igual tem uma região lá que tem um pouco de gergelim agora, mas aqui é bem separado, assim, é bem interessante. Sim, né? Aqui é bem separado. Eu fui para Paracatu, em Minas, visitar amigos, e lá eu achei interessante que, assim, ó, muitos cultivos diferentes, né? Tinha desde batata, toda essa parte, né, em pivô, né? Às vezes o cara plantava soja, arrendava pro cara da batata. Então, coisas diferentes. E dentro da propriedade, lá tinha plantio, colheita e extratos culturais, tudo ao mesmo tempo, né? Então, como se fosse uma indústria, né? Eu achei muito interessante isso, porque para nós é muito diferente. Sim. Nós temos as datas muito bem marcadas, né? Então nós temos a época de plantar, nós temos a época de manter a cultura, né? Os tratos culturais, e tem a época da colheita, muito bem definido. Bem estruturado. E eu achei interessantíssimo isso lá, porque era todo mundo junto ao mesmo tempo, né? Tudo rodando ao mesmo tempo, né? Mas assim, aqui tem uma questão legal, porque assim, nós estamos no inverno agora, então tem centeio, você falou, aveia, trigo, né? Que é uma coisa que... Canola também tem na nossa região. Então
dar uma diversificada também, que eu acho que isso é um ponto interessante que às vezes a gente não para pra pensar muito lá no norte, né, do país. Mas legal, cara. Conta pra gente um pouco, acho que assim, um pouco do conhecimento que a gente vive o agro, né, a gente tem, assim, o mínimo de conhecimento pra entender das coisas ali, né, você tá comentando aí, você até comentou antes da gente começar a gravar, o pessoal me pergunta umas coisas nada a ver, perguntando se eu tô plantando na época de colher, aquelas coisas que, né, assim, a gente que tem um conhecimento mínimo, a gente consegue entender, né? Mas, assim, de alguma maneira, ainda assim, pessoas próximas a gente, são impactados negativamente com esse negócio, né? Porque, assim, uma coisa é a gente saber, outra coisa é a gente pensar que o outro sabe, né? Como que você enxerga isso? Qual que é o impacto desse negócio dentro do que da sua atividade hoje, assim, cara? Pra mim, eu tive um choque, porque um dia meu filho chegou em casa me perguntando: pai, por que tu polui? Eu olhei pra ele com um certo espanto e disse: mas Frederico, por que tu tá dizendo isso? Eu não tô entendendo. E ele disse: pai, porque eu aprendi na escola que todo agricultor polui. E isso foi um choque pra mim. Então, dentro de casa, né, cara? Dentro de casa. Ele vendo o pai trabalhar, mas eu vi com certo tristeza ele me perguntando isso, né? Isso me chocou muito. E eu, pelo amor de Deus. Sempre tem aquela história, né? Alguém tem que fazer alguma coisa, eu vou fazer alguma coisa. Primeiro fui na escola, né? E fui conversar com a diretora, que eu não concordava com aquilo, que não poderia ser um posicionamento assim na escola. A escola disse que não é um posicionamento dela escola, mas que muitas vezes eu vi que estava até no material escolar. E eu, recapitulando na memória, se tu lembrar, quando tu estudou no colégio, lá tinha a fotinho do agricultor desmatando, do agricultor queimando ou derramando defensivo no rio. Então, o agricultor sempre como um poluidor. E eu resolvi, então, olha, alguma coisa eu vou fazer. Pensei em dar uma palestra no colégio e fiquei um bom tempo batendo cabeça o que eu deveria fazer. E eu comecei a fazer um curso numa cidade próxima a Passo Fundo, Erechim, e levava 1 hora de deslocamento. Nessa 1 hora, eu comecei a escutar podcast. E foi ali próximo da pandemia, né? E eu escutava outro, e daí me deu um estalo. Bom, por que não falar sobre o agro? E fui procurar. Eu vi que tinha vários, né, podcasts sobre agro, mas todos naquela toada técnica, que é a bolha falando para bolha. Então eu vi que realmente a gente não se comunica com o consumidor final. O consumidor final não sabe o que a gente faz. E o agricultor sempre tem aquela coisa: deixa eu falar, vamos trabalhar. O que interessa é a gente trabalhar, tocar, e a gente viu que era necessário se comunicar. E nessa ideia de fazer então um podcast sobre o agro, mas que fosse direcionado às cidades, eu não sou um cara tão ligado à comunicação, para não se dizer nada. Era nada ligado à comunicação. Então, conversando com a minha mulher, eu perguntei: olha, eu tô querendo fazer esse podcast, mas eu precisaria de alguém mais desenvolto, né, que ajude nessa história aí. E falamos em uma pessoa, a outra, a pessoa era muito técnica, né, amigos, conhecidos, e a gente chegou à conclusão que deveríamos convidar uma pessoa que não fosse tão técnica, que tivesse aquele olhar da cidade. E daí eu convidei uma amiga, a Camila Suzin. Eu convidei ela e disse: olha, o projeto é esse. O que tu acha? E ela topou. Ela já vinha mostrando o agro no Instagram e tal. Eu falei: olha, eu acho que é por aí. Então a Camila aceitou esse projeto e a gente começou essa aventura, né? E daí a gente começou a conversar com o outro: olha, tu tem que trazer um projeto, né? A gente atrás de patrocínio, dinheiro pra tocar esse barco, tu tem que fazer um projeto. Eu falei: Camila, olha, nós temos que fazer um projeto. Ela disse: deixa pra mim, que eu acabei de fazer uma especialização aqui, tive essa área. Eu falei: olha, eu não faço projeto desde a época de faculdade. Ela disse: não, deixa pra mim. Nessa parte, ela tocou o barco, eu expliquei o projeto, ela dimensionou no papel e a gente começou na Expo Direto de 22, a gente começou a mostrar o projeto, em 23 a gente começou a gravar e agora em 24 tá fazendo o segundo ano de episódios, né? É a terceira temporada que a gente está, mas a gente é o segundo ano. Legal. Cara, e é interessante esse lance das gerações. Eu acho que assim, como a gente não
vem da comunicação, e acho que esse é um assunto interessante, porque assim, como a gente tem uma formação técnica, assim, você é produtor rural, mas você fez agronomia e tudo mais, né? Sim. Querendo ou não, quando você vai conversar com alguém, por mais que você queira dar um panorama geral, o seu conhecimento técnico tu fala tecnicamente. ajuda. Não, mas ajuda também você a pegar algumas coisas e traduzir isso. Não sei se você... Eu tive dificuldade. Sério? Porque pra mim, às vezes, era uma coisa muito lógica falando, e daí a Camila, mas tu tá querendo dizer, então, e ela conseguia trazer pra uma linguagem mais popular. Sim. Então, assim, nos primeiros episódios eu senti bastante dificuldade, agora menos, né? Já gravamos vários episódios, mas isso foi legal, essa junção. Eu um pouco mais técnico, ela menos técnica, mas ela, por ser agricultora, toda aquela paixão pela agricultura, né? Uhum. Então acho que nós dois juntos, acho que tá indo super bem. Ah, legal, cara. E assim, eu não tenho um parceiro aqui, né? Mas eu te entendo perfeitamente, porque às vezes a gente quer descer pro técnico, né? Como técnicos, mas a gente precisa sempre lembrar que quem tá ouvindo nós não necessariamente né? E acho que até pro seu projeto isso é uma coisa importante, né? A gente tá sempre com esse olhar de, tipo assim, se eu fosse explicar isso pra uma criança de 5 anos, como que eu faria, né? Muitas vezes até o pessoal que nos acompanha nos episódios, né? Gravando, a agência, a produtora, principalmente a Lu da agência, ela diz, olha, pensa que tu tá falando com uma criança, é bem isso aí. É isso aí. Mas a gente não, eu acho que eu tenho mais dificuldade porque, cara, vem na cabeça e tu fala em dessecar, e a pessoa não sabe o que é dessecar. Sim. Então, tem isso aí, do técnico às vezes dificultar essa comunicação. Sim. Cara, e aí me vem na cabeça uma coisa aqui que eu queria tocar com você, porque é o seguinte, você falou, eu sou terceira geração de produtores rurais, né? E imagino que fazer essa transição não tenha sido também uma tarefa muito fácil. Não sei como que se deu essa transição do seu bisavô, ou pro seu avô, pro seu pai, pra você. Foi assim, como que foi esse processo? Meu avô, por parte de pai, era agricultor. E por parte de mãe, também. Mas o avô, por parte de mãe, meu avô Hugo Alovisi, ele faleceu muito cedo. Então a minha mãe era pequena e ela acabou ficando com um pedaço de terra que veio de herança. E o meu pai, por outro lado, vinha de uma família de agricultores. Quando eles se encontraram, o meu pai acabou tocando essa área que era da minha mãe. Depois, com o passar do tempo, meu pai prosperou, foi bem, aumentou a área, acabou comprando as áreas que também pertenciam à mesma fazenda, que era do meu avô, incorporando toda a área. E ali, quando veio o Plano Real, ele se perdeu um pouco nos negócios. Também teve a âncora verde naquela época, em que os nossos produtos estavam valendo pouco. E foi ali, ele se perdeu e ele foi muito mal. E a gente teve muita dificuldade. Nesse meio tempo, o casal teve problemas e se separou. Então, meu pai foi plantar uma parte e a minha mãe, que era professora, né, não participava diretamente do negócio, foi assumir a parte dela e tocar. Eu na faculdade, e logo depois que eu me formei, fui ajudar meu pai, que eu achei que estava com mais dificuldade, porque minha mãe tinha contratado um agrônomo e tal, estava mais estruturado. Mas meu pai logo desistiu de plantar e resolveu arrendar. Então arrendou para os filhos, para mim e para o meu irmão, e a propriedade agora quem toca é eu, meu irmão e minha mãe. Então ela permanece no negócio, o meu pai que saiu do negócio, a gente arrenda dele, e então uniu a segunda geração com a terceira, e agora a geração que vai vir são só mulheres. Daí, porque o meu filho mais velho, que é o Frederico, que me perguntou isso, por que eu poluía, tem uma visão mais pro lado da medicina, ele quer ser médico, então não vai ter essa ligação tão forte com o campo. Mas a minha filha, a Teodora, provavelmente vai seguir o caminho, e as minhas sobrinhas eu acho que também. Então a quarta geração vai ser uma geração totalmente tocada por mulheres. Que interessante, né, cara, isso aí. Assim, esse lance da família é um negócio que até um pouco do objetivo nosso aqui, entender mais sobre isso, né, cara? Porque no fim do dia, todo mundo quer prosperar, né?
né, Tianinho? Isso assim, você manter aquilo ali é quase que como manter o legado da família também, né, cara? Como se preparar para esse momento? Cara, trabalhar em família não é fácil. É por isso que eu tô perguntando. Não é fácil. Eu acho que assim, todo mundo, como tu disse, quer prosperar. Mas eu, com uma visão mais agronômica, o meu irmão com uma visão mais financeira. O meu irmão é números. E eu tenho mais o romantismo da agricultura, né? De querer fazer bem feito. Ele vem, quanto custa isso? Então, tem esse choque. E muitas vezes a gente não se acerta por alguma coisa ou outra, mas sempre tem que chegar a um denominador comum. E quando se chega a esse denominador, aí os dois têm que puxar junto e tocar o barco, né? Sim. E essa combinação, ela é muito boa, né? Porque sempre, quando você vai conversar com esse pessoal de executivos e tal, treinamentos, é sempre interessante porque eles sempre falam assim, sempre tem que ter um cara que é sonhador e um outro que é mais pé no chão. Porque se for só sonhador também, o cara o que dá na cabeça o cara faz, pode dar certo, mas também pode dar muito errado, né? Então sempre tem uma pessoa pra segurar a onda ali, né? Então essa combinação também é importante dentro do negócio, né? Então o meu irmão fica mais com aquela visão dos números e eu a parte mais técnica. Mesmo assim, a gente sempre tem alguém de fora dando os pitacos técnicos, né? A empresa que a gente compra. Porque quando a gente tem o coração junto do negócio, às vezes tu tem certeza de uma coisa que tu tem que fazer, mas tu tem que gastar mais, tu fica receoso, aí vem o cara de fora. Tem que fazer, pô. Então tu tem sempre ter um dando um pitaco de fora, às vezes ajuda. Sim, sim. E até eu tava conversando essa semana com um cara, e ele falou uma coisa muito interessante, né? Porque assim, quando você pensa em produtor rural, nos negócios você tem os negócios que são B2C, né? Que é de negócios para tipo CNPJ para CPF, e tem o B2B, que é do CNPJ para CNPJ, né? E o produtor, muitas vezes, ele não se enquadra em nenhum desses, né? Sim. Porque assim, ele pode até comprar pelo CPF, só que às vezes o volume que ele compra é tão grande que parece um CNPJ. Sim. Tem decisões que são mais do coração e decisões que são mais da razão. Só que não é a mesma coisa, né? Assim, é um perfil de gente diferente, né, cara? Sim. E essa relação com as empresas, você conseguir ouvir o outro também, acho que é uma questão importante para não ser sempre só coração, né? Isso aí. Então essa ideia de sempre ter alguém podendo, claro que não é todos, né? Sim. Mas a gente elege um ou outro sempre para dar o pitaco, né? Que são aquelas empresas parceiras, né? E isso eu acho bem importante, porque às vezes alguma coisa que tu tá tão focado no turbilhão, às vezes num problema, tu não enxerga. E a pessoa de fora, ela diz, olha, isso aqui, o que tu acha disso? E tu não tá vendo, né? Porque tu tá lidando com funcionário, você tá lidando com maquinário, tu tá lidando com um monte de situações e às vezes alguma coisa pode passar despercebido. E essa pessoa que só faz isso, né? Só dá aquela assessoria, ela vem com um olho diferente, né? Sem contar que ela tá vendo outras realidades também, às vezes já passou por esse problema e pode... Né? Enquanto tu tá passando pelo problema naquela safra, esse mesmo problema ele já viu em 10, 12 lavouras diferentes. Então isso eu acho sempre importante, ter essa visão de fora. Legal, cara. Terceira geração, tá lá, fez todo esse processo, né? Teve esse insight aí que seu filho te trouxe, que fez você avançar por essa área da comunicação. E você falou uma coisa muito interessante ali, né? Meu filho mais velho não vai querer tocar o negócio, mas ele é sócio também, né? No fim do dia ele vai ser também, né? Por mais que sejam todas as meninas lá que vão ficar no negócio, como que você tá preparando? Porque assim, são duas visões diferentes, né? Um que ele é sócio, mas não entende, e outras que são sócias, mas vão botar a mão na massa. Como se preparar, cara, para isso? Olha, a ideia é transformar numa empresa, né? Em que cada um vai ter sua cota e, se tu participar do negócio, salário, né? Porque daí, se tiver bem desenhado o futuro, eu acho que evita de ter problema lá na frente, briga entre eles, né? Então, essa é uma ideia que a gente tem de como resolver esse imbróglio que sempre tem a sucessão familiar, né? Sempre, cara, sempre. Eu até converso muito com alguns amigos aqui, né? Que trabalham mais nessa área da gestão,
gestão e tal. A gente até tem um podcast, que é o Gestão Rural, que a gente fala bastante sobre isso. A gente fala assim que a gestão, ela serve para várias coisas, né? No fim do dia, ela vai te direcionar onde vão os seus esforços, porque você vai analisar um dado, uma informação e vai ver por que aquilo ali tá fora de uma realidade. E tem outra questão que ajuda muito na sucessão, né? Porque tem sócios que atuam, sócios que não atuam. Como que você presta contas, né? Imagina, você prestar contas para um sócio e não tem nada no papel, não tem nada organizado, né, cara? Eu acho que essa organização de empresa é que vai tornar isso aí mais fácil, né? Sim. Se não for feito isso dentro em breve, lá no futuro nós vamos passar por problemas de você não trabalhou, eu trabalhei, Ixi, aí... eu tenho mais direito, né? Uhum. Então, para evitar isso, até eu tive gravando na Weber House, que é uma cachaçaria, né? E, por sinal, excelente, exporta cachaça pro mundo inteiro. E nós conversamos no bate-papo informal antes de gravar e ele falou que a primeira coisa, quando ele começou a assumir, ele chamou as irmãs pro negócio. Disse, falou com o pai, uma parte para cada um e vamos fazer elas participarem do negócio desde o início. Então ele teve uma sacada, acho que foi importante. Hoje eles estão prosperando muito e então tá bem organizado. Achei bem legal. Sim. O que eles fizeram. E cara, bom, entrando de novo nesse lance da criação de conteúdo, né? Não é fácil fazer isso aí. Ainda mais no estilo que você faz, que é um pouco diferente, né? Que tem vídeo, você vai até o local e tal. Imagino que tenha sido um desafio bem grande, bem importante, né? Porque assim, você não deixou de plantar, não deixou de fazer as coisas pra fazer isso, né? Como que essa experiência tem ajudado você no negócio? Porque assim, às vezes a gente não para pra pensar que, beleza, eu tô fazendo algo pra sociedade, mas também tem um retorno, que às vezes não é no momento, ele vem posteriormente, mas como que tem sido essa experiência pra você? Cara, a experiência tem sido muito legal, porque tu conhece gente nova, pessoas que não são da tua área, vamos supor, eu sou produtor de soja, milho, inverno é trigo, aveia, e eu fui falar com o produtor de leite, o cara que tem indústria de leite, produção de oliva, então faz azeite de oliva. O outro que é o Antônio da Luz, da parte de economia, da Farsul. Então tu conversa com pessoas diferentes, de áreas diferentes. Isso aí te amplia os horizontes, acho que é bem legal. E tu sempre traz alguma coisa de novo pra casa, né? Pá, naquela propriedade lá eu vi uma coisa muito interessante, eu falo pro meu irmão e tal, e a gente pode pensar em bolar alguma coisa, uma estratégia, né, na fazenda. Então, às vezes são ideias simples que tu acaba vendo em outra propriedade e te chama atenção. Como é que eu não pensei nisso antes, né? Uma coisa, às vezes, tão básica, né? Sim, sim. Eu gosto muito dessa ideia porque, assim, tem coisas de outros setores, de outras indústrias, que às vezes o cara faz e que se você conseguisse adaptar aquilo ali pro seu negócio, pro seu dia a dia, cara, pode te dar um ganho que às vezes ele não é financeiro só, né? Ele pode retornar financeiro, óbvio, mas tem coisas que são ganhos que a gente não percebe no primeiro momento, né, cara? Conhecer uma pessoa diferente... Porra. Ou facilitar o teu dia a dia. Exato, que tu não vai ter um ganho financeiro, mas só facilitando o teu trabalho já é um baita ganho, né? Um baita ganho. E, bom, você falou do Antônio, né? Pô, Antônio, eu gosto muito dele porque, imagina, o cara anda nesse meio todo aí, analisa o cenário e tal, e a hora que um cara desse fala, você ouve, né, cara? Serve tanto pro seu negócio como para outros negócios também. Quando a gente gravou com o Antônio da Luz, o que chamou muito a atenção, assim, cara, economia não é uma coisa assim que tão digesta, assim, né? Sim, é difícil, é difícil você parar pra prestar atenção, né? E ele tornou o papo tão leve e descontraído, e os exemplos que ele dava eram tão fáceis de entender, que se tornou, acho que, palatável a qualquer um. Então isso foi muito bacana. E a gente aprende, né? Aprende a fazer, tentar, vamos dizer assim, transformar aquilo que é complexo também pro outro poder ouvir e de alguma maneira poder desmistificar também, né? Que é o grande objetivo do negócio, né, cara? Que nem o Agrobar entrou nesse intuito de desmistificar muita coisa errada que é falar da agricultura. Então tem episódios que a gente faz porque é importante, não pensa em audiência, mas é importante. Um que a gente quis muito gravar foi com um professor meu da UPF, professor Claude, que é um toxicologista, em que tem aquela história, né? Que o agricultor tá envenenando o mundo. Isso aí cara, a gente chamou ele para um papo e disse, como é que é essa história? E ele, com muitos dados que ele tem, e ele não... Isso é interessante, ele vai lá e pega os dados, ele tabula tudo isso, então ninguém contou para ele. Ele foi atrás, ele tem tudo no computador dele, e ele prova
comprova por A mais B que cada ano que passa nós estamos tendo uma agricultura mais verde. E agora ainda está entrando, os produtos estão deixando de ser químicos e estão sendo biológicos, que é uma nova geração de insumos, né? Que até um episódio que nós queremos fazer para mostrar pro pessoal a evolução da agricultura, porque a visão que eu tive é que muitas vezes, não digo na maioria, mas muitas vezes, as pessoas têm uma visão de que a agricultura é a agricultura da década de 70 ainda. Né? Uma agricultura muito antiga, que não evoluiu tudo o que evoluiu. Quando tu começa a mostrar a evolução da agricultura, ou tu leva a pessoa pro campo, isso ficou bem claro no episódio que nós fizemos com De Olho no Material Escolar. Sim. Vocês se entrevistaram quem que foi? Foi a Birk. Não era a Ellen Jacinto, não? Não, foi a da Água Boa lá da... sim. Como é que é o nome dela? Eu não lembro o nome dela. Não, agora eu esqueci. Mas foi uma de Não Me Toque, que é a Birk. Fernanda Falcão de Passo Fundo, que participa do De Olho no Material Escolar. E agora não me lembro, a terceira pessoa, mas é lá do norte. E, cara, ali eles mostraram o que o Agrobar sentiu lá atrás, que foi, desde o material escolar, tem problema. E elas começaram a ir na raiz do problema. Poxa, vamos mudar o material escolar. Se o material escolar está ensinando errado, vamos revisar e mostrar a verdade. E eles, para isso... lembrei, é Ana Nery Terra Souza. Sim. E Michele Birk. E elas, então, esse braço, que é a Fernanda em Passo Fundo, a Michele em Não Me Toque, e o De Olho no Material Escolar, que é pessoal do Centro-Oeste, São Paulo. A Ellen esteve no Agro Resenha. A Ellen Jacinto, que falou foram batalhar nas editoras, mudar o material. Ela contou essa história. Se estão ensinando errado, vamos mudar. E teve uma resistência muito grande, né? Ela deve ter comentado contigo. Claro. Mas quando levaram as editoras pro campo para ver a realidade, foi um choque para eles. E eles se deram conta, realmente, a gente está ensinando errado. Então temos que mudar. Então, isso eu acho que é um ganho que nós estávamos falando, fantástico. Sim. É nós mostrarmos o agro real. E que a gente sempre diz, a gente não quer inventar a roda, a gente só quer mostrar a roda. E se a gente parar para pensar, né, cara, nós temos uma agricultura muito, muito diferenciada. Em vários aspectos, tá? Mas assim, quem usa mais biológico? Nós. Quem faz um bom manejo de solo hoje? Plantio direto, não sei o que tem. Nós. Quem preserva mais a área? Cara, a gente só... Eu acho que a gente só não soube empacotar ainda. A gente não é marqueteiro, né? A gente não soube empacotar o negócio. Porque se nós fôssemos marqueteiros e conseguíssemos mostrar pro mundo isso, é isso aí, cara. Que às vezes eu acho que é uma briga burra nossa. A gente fica... A gente é reativo, né, Isso, cara? A gente fica respondendo quem nos ataca. E a gente tem que parar de responder. A gente tem que começar a mostrar como é a realidade do agro brasileiro. Nós temos que fazer uma nota de repúdio para as notas de repúdio. É verdade, é por aí. Então o erro tá em ser reativo. É isso aí. E a gente tem que começar dar o pulo do gato, começar na frente a informar. Nós temos que parar de brigar e informar. Tem que ser mais propositivo, né, cara? E o futuro, cara? Fala pra gente. Você tem todas as raízes aí no campo, tem toda essa história legal. Eu acho que esse movimento de mais produtores, eu ainda sinto falta de produtores iguais a você, que de repente, né, tem um estalo e, porra, não, joga pra mim que eu mato essa bola aqui, né? Muitos não querem falar, muitos não querem se expor, né, cara? Mas eu acho que é um movimento importante, cara. Então, como que você tá enxergando o futuro? O que você espera? Olha, eu enxergo o agro mais falante, o agro mais propositivo, mostrando a realidade, um agro mais moderno nesse sentido, na comunicação. Eu acho que a comunicação do agro ainda é muito atrasada, né? Eu vejo, às vezes eu mostro o projeto para algumas empresas e essas empresas falam: meu Deus, mas é isso, tem que se fazer isso. Mas não quer passar o cheque, né? É isso aí, entende? Então, sei bem como é que é. É muito difícil tu fazer isso, né? Porque no projeto que a gente se propôs, sendo itinerante, indo nos lugares, se torna um projeto caro, né? Mas a gente não quis fazer de outra forma, senão bem feito. Essa foi a ideia desde o início, meu e da Camila. Vamos fazer, mas vamos fazer bem feito. Então é isso, eu acho que a minha visão de futuro é um agro mais ativo, assim, no sentido de mostrando mais o que a gente faz no campo e não tão reativo. Legal, muito bom, cara.
Eu sei que foi um trampo, né, cara, você descer pra cá e tal, mas muito obrigado por você ter participado aqui com a gente do Raízes. Acho que é sempre legal contar essas histórias, né, assim, a gente tem muita coisa boa e... Falta ser mostrada, né? Visitando essas feiras a gente vê, assim, gente conhece pessoas que estão fazendo coisas extraordinárias, né, cara, e às vezes a gente simplesmente não vê, porque não enxerga, né? Então precisamos falar mais. Então muito obrigado, cara. Parabéns pelo seu trabalho, muita prosperidade. Eu que agradeço pra você, cara. pelo convite. Muito bom, muito bom. E conta pra gente aí, pra quem quiser seguir o seu trabalho, como que a gente pode fazer, cara? Bom, o Agrobar tá no YouTube, com material completo, e no Spotify. Então, se você quiser só áudio, tem o Spotify. Se tu quiser ver vídeo, que eu aconselho, porque os lugares que a gente grava e a qualidade com que a gente tá gravando, eu acho que vale. Tá no YouTube, então, áudio e vídeo. E pra divulgação, nós temos o Instagram, que é Agrobar Podcast. Procura lá o galinho que tu encontra. Muito bom, muito bom. Se você ouviu esse episódio meu com o Cristiano aqui até agora, tenho certeza que você viu o valor nisso. Então siga o podcast Raiz do Agro em seu agregador de podcast. Compartilhe isso aí com quem você achar que vai gostar desse conteúdo. O podcast ele vai crescer na medida em que você participar com a gente, e acompanhe também os episódios aqui no Agro Resenha Podcast. Siga o Grupo Psim nas redes sociais, basta procurar por @Grupo Psim no Instagram, Facebook, LinkedIn e YouTube, e visite o site do Grupo Psim, o www.psim.com.br. Dê uma olhadinha no blog que eles mantêm lá no site e entre em contato para saber mais sobre as soluções e tecnologias voltadas para o campo. Estamos gravando diretamente aqui da Psim na Expo Inter, né, cara? Muito obrigado de novo, viu, Cristiano? Eu que agradeço. Foi muito legal, cara, conhecer você, sua história aí. Espero que façamos mais isso, né, cara? Isso aí. Deixar de falar no WhatsApp e se ver mais, né? Muito bom, cara. Valeu. E aí, você gostou desse podcast? Se gostou, considere compartilhar esse episódio com alguma pessoa que irá se beneficiar desse conteúdo e nos ajude a alcançar ainda mais pessoas. O roteiro e a apresentação desse episódio foi do Paulo Ozaki, a produção do Agro Resenha e a edição do Senhor A.